O sorvete que você pede todo dia esconde segredos absurdos. Você acha que sabe tudo sobre sorvete. Não sabe. O sabor que você mais pede provavelmente não é o que você pensa que é. O chocolate industrializado não tem cacau suficiente para tecnicamente se chamar chocolate. O morango da maioria das marcas não leva morango de verdade. E a baunilha, o segundo sabor mais vendido do mundo, usa um composto sintético que originalmente foi extraído de glândulas de castor. Isso mesmo, de castor. Hoje a versão sintética dominou o mercado, mas a origem é essa. E tem mais. O sorvete que você compra no mercado tem entre 30 e 50 ingredientes diferentes. A maioria deles você nunca ouviu falar e não consegue pronunciar. Estabilizantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes artificiais. Tudo isso para replicar o sabor que uma bola de sorvete artesanal faz com 5 ingredientes. Nesse vídeo, a gente vai abrir cada sabor e descobrir o que realmente tem dentro. Porque o sorvete que você ama pode ser bem diferente do que você imagina. E o sorvete que você nunca experimentou pode ser exatamente o que você estava procurando. Chocolate, o sabor mais enganoso do mercado. Sorvete de chocolate é o mais vendido do Brasil. E é provavelmente o mais desonesto do freezer. A legislação brasileira permite chamar de sorvete de chocolate qualquer produto que tenha pelo menos 2% de cacau. 2%. O resto é gordura vegetal, açúcar, leite em pó e aromatizante de chocolate. Um sorvete artesanal de verdade usa entre 20% e 30% de cacau ou chocolate de qualidade. A diferença de sabor é absurda. Parece outro produto. O sorvete de chocolate belga usa cacau com pelo menos 70% de concentração. Tem amargor real, tem profundidade, tem textura diferente. É literalmente outro sabor com o mesmo nome. No Brasil, o sorvete de chocolate belga virou categoria própria nas sorveteiras premium. Custa o dobro, mas usa 10 vezes mais cacau de verdade. E existe ainda o sorvete de chocolate amargo, aquele que a maioria das pessoas acha forte demais. Mas é exatamente esse que os chefes de sobremesa usam em restaurantes de alto padrão. Porque o amargor do cacau limpa o paladar entre uma garfada e outra. É uma função gastronômica, não só um sabor. O sorvete de chocolate que você cresceu comendo foi projetado para ser viciante. O sorvete de chocolate que os chefes usam foi projetado para equilibrar. São filosofias completamente diferentes dentro do mesmo freezer. Morango, o sabor que quase não tem morango. O sorvete de morango é o terceiro mais vendido do Brasil. Mas tem um problemão. Morango é caro, estraga rápido e perde a cor quando congela. O morango natural fica marrom no sorvete. Não fica vermelho brilhante. Então a indústria resolveu o problema com corante vermelho e aromatizante artificial de morango. O resultado é aquela cor vibrante que você vê nas embalagens, que não existe na natureza. O sorvete artesanal de morango de verdade é rosa claro, quase bege, porque é feito de morango de verdade. E morango de verdade não é vermelho neon. Além disso, o sabor artificial de morango foi desenvolvido nos anos 1950 nos Estados Unidos. Ele imita o morango selvagem americano, que é diferente do morango brasileiro. Então o sorvete de morango que você come no Brasil tem sabor de morango americano dos anos 1950, não de morango brasileiro fresco. As sorveteiras artesanais de Atibaia, maior polo produtor de morango do Brasil, usam a fruta fresca colhida no dia. O sabor é completamente diferente. Mais ácido, mais fresco, mais real. Se você nunca provou, está perdendo o sorvete de morango de verdade. Baunilha, o sabor mais subestimado do mundo. Todo mundo trata a baunilha como o sabor mais sem graça do sorvete. Isso é um erro enorme. A baunilha de verdade, extraída da orquídea Vanilla planifolia, é um dos ingredientes mais caros do mundo. Mais cara que prata. Em alguns anos, mais cara que ouro. A vagem de baunilha leva 9 meses para crescer. Precisa ser polinizada à mão e curada por mais 6 meses. É um processo de mais de um ano para um único ingrediente. Por isso 99% do sorvete de baunilha do mundo usa vanilina sintética, que imita o sabor mas perde toda a complexidade. O sorvete de baunilha de verdade tem mais de 200 compostos aromáticos diferentes. A vanilina sintética tem um. Quando você come sorvete de baunilha artesanal com a fava de verdade, você vê pontinhos pretos na massa. Esses pontinhos são as sementes da orquídea. É o sinal de que é o produto real. Chefes de sobremesa ao redor do mundo consideram a baunilha de Madagascar o ingrediente mais sofisticado que existe. Não o chocolate, não o pistache, a baunilha. O sabor que todo mundo chama de sem graça é na verdade o mais difícil de fazer bem. Os sabores brasileiros que o mundo não conhece. O Brasil tem os sabores de sorvete mais originais do mundo, e quase não exporta nenhum deles. Cupuaçu, cajá, graviola, bacuri, tamarindo, siriguela, frutas que a maioria dos brasileiros do sul nunca provou, que o mundo inteiro nunca ouviu falar. O açaí virou febre global, mas o cupuaçu, que muitos consideram superior em sabor, ainda é praticamente desconhecido fora da Amazônia. O sorvete de cupuaçu tem uma acidez cremosa que não existe em nenhuma outra fruta do planeta. É simultaneamente ácido e gorduroso, fresco e denso. Impossível de descrever para quem nunca provou. O sorvete de cajá é amarelo intenso e tem um amargor floral que lembra limão siciliano, mas é completamente diferente. No Nordeste, é vendido em copinhos plásticos na praia por R$3. Em restaurantes de São Paulo, a mesma combinação de sabores custa R$35 num prato de sobremesa. O sorvete de tamarindo é o mais surpreendente de todos. Azedo, doce e levemente salgado ao mesmo tempo. É o único sabor de sorvete que faz as pessoas fazerem careta na primeira colherada e pedir mais na segunda. O Brasil tem uma biodiversidade de sabores que nenhum país do mundo consegue replicar. E a maioria dos brasileiros passa a vida inteira comendo chocolate, morango e baunilha, sem saber que tem um universo inteiro de sabores esperando no mesmo freezer. Os sabores mais estranhos do mundo. E por que funcionam? No Japão, o país mais criativo em sabores de sorvete do mundo, existem mais de 200 sabores diferentes ativos no mercado. Sorvete de wasabi, de polvo, de carvão ativado, de alga marinha, de shoyu. E funcionam. Não são piada. São produtos sérios com clientes fiéis. O sorvete de wasabi tem um calor que sobe depois de alguns segundos, igual ao wasabi no sushi. Mas combinado com a cremosidade do sorvete, o calor é suavizado e vira uma experiência completamente nova. Na Turquia, o sorvete tradicional chamado dondurma é feito com uma raiz que cria uma textura elástica e mastigável.
Você pode esticar ele como chiclete. Segurar de cabeça para baixo sem cair. Os vendedores de Dondurma em Istambul fazem malabarismos com sorvete antes de entregar. É um produto e um espetáculo ao mesmo tempo. Na Itália, o gelato de pistache usa pistache de Bronte, uma cidade da Sicília com menos de 20 mil habitantes. O pistache de Bronte tem uma cor verde esmeralda natural e um sabor que não existe em nenhum outro pistache do mundo. É tão valorizado que chefes pagam 10 vezes mais pelo produto do que pelo pistache comum. O mundo do sorvete é muito maior do que o freezer do seu mercado deixa parecer. E cada cultura inventou seus próprios sabores impossíveis que fazem todo sentido quando você prova. A ciência do sorvete perfeito. Fazer sorvete parece simples. Mistura os ingredientes, congela, pronto. Não é assim. Fazer um sorvete bom é uma das tarefas mais tecnicamente complexas da culinária. O problema principal é o cristal de gelo. Quando você congela água pura, ela forma cristais grandes e afiados. Esses cristais na sua boca criam aquela textura granulada e desagradável. O sorvete cremoso tem cristais minúsculos, tão pequenos que sua língua não consegue sentir individualmente. Para criar cristais pequenos, você precisa congelar rapidamente e mexer o tempo todo durante o processo. É por isso que as máquinas de sorvete ficam girando enquanto congelam. Elas estão quebrando os cristais antes que fiquem grandes demais. O sorvete artesanal italiano, o gelato, tem menos ar incorporado do que o sorvete americano. O sorvete americano pode ter até 50% do volume em ar. Você está pagando pela metade por ar. O gelato tem no máximo 25% de ar. É mais denso, mais pesado e mais intenso em sabor. Uma bola de gelato pesa quase o dobro de uma bola de sorvete americano do mesmo tamanho. E tem a temperatura. O gelato é servido entre -11 e -13 graus. O sorvete americano, entre -15 e -18. Quanto mais frio, mais anestesia sua língua e menos sabor você sente. O gelato mais quente libera mais sabor. É física, não preferência. O sorvete que você ainda não provou. Depois de tudo isso, uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você experimentou um sabor novo de sorvete? A maioria das pessoas come os mesmos 3 sabores a vida inteira. Chocolate, morango, creme. Chocolate, morango, creme. E não é julgamento. É que ninguém te contou o que você estava deixando passar. Existe sorvete de queijo coalho com rapadura no Nordeste que é uma das experiências mais brasileiras que existem. Existe sorvete de maracujá com pimenta que parece absurdo e vicia em 2 colheradas. Existe sorvete de cachaça envelhecida em barril de carvalho que sommeliers de sobremesa servem em taça. Existe sorvete de café com cardamomo que chefes do Oriente Médio apresentaram ao mundo e que está chegando no Brasil agora. O sorvete é o único alimento que todo país do mundo faz do seu jeito, com seus ingredientes locais, sua temperatura ideal, sua textura preferida. É uma janela para a cultura de um lugar. O wasabi japonês diz algo sobre a coragem no paladar japonês. O dondurma turco elástico diz algo sobre o prazer no espetáculo da alimentação. O cupuaçu amazônico diz algo sobre a riqueza que o Brasil, ainda, não aprendeu a valorizar. E o chocolate de 2% de cacau diz algo sobre o que a indústria acha que você merece. Da próxima vez que você estiver na frente de um freezer, olha além do chocolate e do morango. Pede o sabor que você nunca pediu. O que parece estranho. O que você não sabe o que é. Porque o melhor sorvete que você já vai comer provavelmente ainda não foi pedido. E está esperando você na próxima sorveteria que você entrar.